123 Descontos. Comprar e economizar em um só lugar. 123descontos.com.br. Olá, o podcast Pelezinho no ar, trazendo personalidades do esporte, e chegando no final do ano, nós vamos fazer aí, né, uma retrospectiva do ano de 2022, e eu trouxe um representante, uma pessoa que já esteve aqui com a gente, o professor Nando, do futsal feminino e masculino da UCDB, e um dos vitoriosos do ano, né, Nando? Então, um prazer enorme recebê-lo aqui de volta ao nosso podcast para a gente falar do esporte, falar do ano de 2022 do futsal do Mato Grosso do Sul. Então, é sempre bom estar aqui com você, né, Pelé, discutindo sobre o futsal, falando sobre o esporte, né, que a gente está há muito tempo na área aí, e sempre que a gente se encontra, a gente conversa bastante fora, né, das câmeras, né? Então, agora é a hora de a gente fazer a resenha ao vivo. Né, com corte depois e polemizando os nossos temas aí. Você é polêmico, Nando, eu não sou não. Mas, Nando, um ano bom, né? Um ano que tivemos várias conquistas aí do futsal. Vamos começar a falar, Nando, na verdade, do futsal do Mato Grosso do Sul, né? Que você, além do feminino e da equipe masculina lá da UCDB, você acompanha o futsal nosso aí, e a gente participou de Taças Brasil aí, das categorias de base, o feminino participou de vários campeonatos também. Então, assim, como é que a gente pode discutir, né, e ver esse ano de 2022, assim, você achou que foi um ano positivo, como que você vê? Pelé, eu acho que o ano foi muito bom para o nosso futsal, né? Foram vários eventos aqui em Campo Grande, no feminino principalmente, mas também teve no masculino, né, Copa Mundo lá em Maracaju. As participações das categorias menores nas Taças Brasil, em vários locais, né? Sempre com apoio da federação aí, da Fundesporte apoiando também, né? A Funesc também sempre colaborando com as equipes. Então, assim, o futsal está numa crescente, né? E isso é bom pra gente. A gente sempre busca que o futsal esteja em bom nível e sendo disputado sempre. Então, foi um ano bem cheio de competições. Excelente. Então, essa questão aí, Nando, a gente podia, né, discutir assim, que eu vejo um excesso de competições. Assim, eu vou falar das categorias de base, por exemplo, do Pelezinho lá, que a gente tem 4 categorias, né? Do sub-7 ao sub-13. A gente participa assim de muitos. Então, assim, eu entendo que é importante competir, né? É importante competir. Mas também eu vejo assim que o excesso de competições prejudica muito. Né? Como é que você vê? Você como técnico, eu falo assim, você tem que ter tempo para treinar. Você participa de uma competição ali de um jogo. Você quer corrigir, só que você tem jogo do outro campeonato, assim, tem jogo todo dia, não dá tempo. Como você vê? E também o desgaste físico, né? Das crianças, emocional, né? da do criança. técnico, da criança, todo mundo, né? A gente chega ao final do ano, né? Muito cansado. Cansado mesmo. A gente fala assim, foi um ano vitorioso. Nós perdemos o estadual no feminino, por exemplo, mas jogou muito. Né? No mesmo ano que a gente perdeu o estadual, a gente foi vice-campeão brasileiro da Taça Brasil. Uma coisa inédita. Parece que já faz tempo. Por quê? Copa do Brasil, Taça Brasil, aí tem futebol de campo que você também joga com as meninas e com os meninos também. Você também como dono de escolinha, dono de clube, né? Presidente de clube, muitos jogos. Né? Então chega no final do ano, a gente está esgotado, as crianças também, os adultos também. Né? Então realmente a gente tem que pensar. São os dois lados também. Quando não tem nada, a gente reclama. É verdade. Mas não pode ter muito. Aí quando tem muito, reclama também. Né? Então, a gente tem que começar a selecionar mais os campeonatos. Né? Então não entrar em todos. Por quê? Porque chega no final do ano, às vezes você perde um campeonato importante por conta de lesões, né? De atleta. Desgaste mesmo, né? Então você está desgastado. Uma competição importante, está no final do ano, você não consegue ter êxito. Né? Isso compromete o seu ano seguinte. Porque naturalmente, o final do ano já tem esse cansaço natural. E ainda, com excesso de jogos, a tendência é que realmente se machuque, né, Nando? É que vai acumulando. Não é a pessoa não vive só do futsal, tem outras coisas também. A criança é escola,
né? O adulto, o trabalho, e vai chegando no final do ano, né? É o estresse normal do dia a dia. E isso reflete na parte física. Com né? certeza. E quando você vai para o jogo, um jogo decisivo, às vezes, coisinha mínima, você perde um jogo. Verdade, né? porque até o raciocínio ele fica mais lento. Fica mais lento, uma lesão que você Potência teve. mesmo, né? Exatamente, você não consegue recuperar de uma lesão simples, às vezes, porque tem que jogar vários jogos, né? A gente teve casos que a pessoa machucou num jogo e tem que jogar no dia seguinte, você tem que fazer um esforço maior, aí machuca mais ainda, não tem aquele tempo de recuperação, e o atleta quer jogar também. Às vezes a gente como não, fica sem jogar, dá um tempinho, pô, professor, tô bem. Você vê que não está 100%, mas coloca também, então é os dois lados, a vontade de jogar e a gente tem que medir certinho, se é bom, se é ruim. Então, você entende, assim, eu entendo, Nando, que o excesso de campeonato, por exemplo, de jogos, assim, de você participar de várias competições, você acaba priorizando a competição e deixa em segundo plano o treinamento, que é o mais importante. Assim, você arrumar um time, por exemplo, você está tendo falhas na equipe, você tem tempo para corrigir isso, não é isso? Exatamente, principalmente na formação. Eu sempre falo na base, a criança aprende muito no jogo. Porque o treino ele tá ali, tá treinando e tal, mas quando acontece no jogo, fica mais evidente o erro, o acerto. Então você chama a criança pro seu lado e fala, tá vendo? A gente acertou isso, tá vendo? A gente errou isso aqui. Lá no treino, na semana seguinte, aí você lembra que no jogo aconteceu isso, aí você explica, aí... Só que semana seguinte você tem outro jogo. Então às vezes não dá tempo. Exatamente. Né? Não dá tempo. Eu observo isso. Então tem aquele tempo você conseguir mentalizar o que você fez de errado, colocar em prática, né? E melhorar para o próximo jogo. Então você tá certo nessa colocação. A gente teria que ter um tempo maior para você voltar aos treinos. É outra coisa, Nando. Por exemplo, março. Início de março já tem uma competição de categoria de base. É diferente, por exemplo, vamos colocar aqui. Eu faço uma Copa Pelezinho feminino. O feminino, atualmente, vocês estão tendo muitas competições também. Mas antigamente você não tinha competição. Era uma, duas, três competições que tinha filme, lembra? Era jogos abertos, era Copa Pelezinho no início do ano, uns jogos escolares, uns jogos abertos e coisa minha. Hoje tem campeonato em Camapuã, tem campeonato não sei aonde, tem campeonato... Assim, esparramou, né? Tá tendo muito... Tá ocorrendo mesmo erro. Então, a gente... Tá curtindo mesmo erro. É aquele negócio. A sua competição mesmo da Copa Pelezinho foi criada por isso. A gente não tinha muito calendário no começo do ano, né? Isso. Hoje, vários locais estão fazendo os torneios. Então, se você for entrar em todos, você não dá conta. Tem realmente priorizar. E como no caso do feminino, a gente foi subindo de nível também, o nosso futsal foi melhorando. Sim. Então, até 4 anos atrás, a nossa equipe ganhava as competições, né, ia na Taça Brasil, e ninguém ia na Copa do Brasil. Né, não tinha tradição na Copa do Brasil. Começamos a jogar a Copa do Brasil. Então, uma competição a mais. Né? A nível nacional. A nível nacional. Esse ano mesmo, ano que vem, vai ter 2 equipes do estado na Supercopa. Uma coisa inédita, né? Exatamente. A gente nunca colocou nenhuma. Então, a Supercopa, para quem não sabe, ela dá direito a uma vaga na Libertadores da América do feminino, do futsal. E nós vamos ter o Operário, DEC Operário e a Cerco CDB jogando. Certo. E já é em março também. É em março. Né? Então é já mais um evento. Entendi. Né? Aí você pega depois, se for a sequência lógica, Copa do Brasil, Taça Brasil para quem foi campeão estadual, né? Tem outras competições também nacionais, como no Jubes, que é para quem ganhar ainda os jogos universitários, né? Então só o seletivo do Jubes, né? Seletivo do Jubes, depois do Jubes, então depois do estadual, aí né? tem jogos abertos. E jogos abertos, e isso é bom, mas para quem não tinha nada, agora está com muito. E a gente tem que se programar. Qual que é a meta? Isso. Essa aqui dá um tempinho, né? Essa aqui é para treinar, essa aqui é para realmente ganhar. Né? E às vezes você atropela, você vai demais em uma e falta na outra, né? Você corre esse risco também, né? E as crianças você tem que fazer uma programação. Exatamente, e as crianças também. Tem várias, Copa isso, Copa aquilo. Isso. Antes não tinha tanto assim. Não. Era o quê? SBT, isso. né?
Era Canarinho. Canarinho, depois a CVT. Não, depois é a Bandeirantes, né? Então, depois mas sempre CVT. era 2 no começo do ano e 2 no final do ano. Isso. Né? E os campeonatos da federação? Da federação era 3 dias, 4 dias. Exatamente. Que é um final de semana. E justamente aí que acontece. Você jogou muito durante o ano inteiro. Aí você pega um estadual, que é 4 dias seguidos, jogo em cima de jogo, faz muita diferença. Né? Então, sabe que a gente você já está cansado. Já isso, né? Já está cansado com lesões. Então você tem que jogar 3, 4 jogos seguidos. Então faz diferença. Mas é do jogo. Né? Então também, quando tem mais competições, mais equipes podem ganhar também. Sim. Porque se o seu time jogou todas, chega uma hora que está mais fraco, outro vem e ganha. Então, mas a gente proporciona essa possibilidade. Então, de outras equipes, né, conseguirem assim, conquistar campeonato também. Que eu falo isso no Pelezinho, eu estou acostumado a escolinha fazer 37 anos, né? Eu sempre fui o time a ser batido. Todo mundo quer ganhar no Pelezinho, né? Então, assim, a gente perde. A gente ganha vários campeonatos, a gente perde vários campeonatos. Então faz parte do crescimento, faz parte da formação das crianças. Ganhar é ruim. Perder é ruim também. Então assim, tem que ter essa alternância, né? Eu não ligo. É lógico, eu quero ganhar tudo. Você fala, parece que quer perder. Não, perder eu não quero. Mas eu acho que a derrota faz parte do crescimento. Exatamente. Até que quando você tem um adversário bom, você obriga você a treinar mais, a crescer mais. Se tem adversário fraco, você fica na mesmice. Né? Eu falo, Nando, você está com o time feminino, por exemplo. O time da OCDB, desde que eu conheço, vai ser a 15ª Copa Pelezinho feminino, porque teve a pandemia e tal, mas são vários anos que a gente está envolvido nisso aí. Sempre foi o time a ser batido. Exatamente. Né? E esse ano, a gente perdeu a final. Perdeu. E olha só, a gente perdeu a final para o time de aqui da UANA, né? É incontestável, ganharam o jogo, legal. Sim. No outro dia tinha Taça Brasil começando. Foi. Olha só, você perde a Copa Pelezinho, que você nunca tinha perdido uma final daquele... Perdia pouco, né? Perdeu algumas. Sim, mas perdeu pouco. Para o Moleque, outra vez perdeu lá para Moreninha. Exatamente. Mas enfim, de 15, o CDB ganhou 10, vamos colocar exatamente. Assim. Né? Então, assim, isso é importante, essa alternância também. Então, para mim, eu sou organizador. Eu não quero que o CDB ganhe todo jogo. Claro. Até porque eu fui coordenador da CDB, porque o CDB ganha, porque o Pelezinho... Não é, né? Tanto é que eu não interfiro nada nessa situação, mas eu acho que é importante. Assim, para a organização, essa alternância, quanto mais a rivalidade de vocês ali, é importante para a competição, porque torna a competição mais importante ainda, né? Eu vejo... assim, eu acho que as equipes pensam assim também. A Copa Pelezinho, pela tradição da Copa Pelezinho, ela supera alguns campeonatos que estão tendo, que a gente não sabe nem quando que é, como não tem uma divulgação que tem uma Copa Pelezinho. Então a importância de ganhar uma Copa Pelezinho, por exemplo, ela é superior, não estou inferiorizando ninguém, assim, em questão de campeonato, mas eu acho que a divulgação, a credibilidade, uma tradição. É a tradição, isso que eu ia falar. A tradição, ela faz com que ela se torne importante. Então, a Copa Pelezinho, ela ficou referência. A gente já conta com a Copa Pelezinho. Exato. E quem trabalha no futsal feminino já sabe que vai ter. Assim como na iniciação. Sim. Né? Quando eu estava no Colégio Dom Bosco com a equipe de rendimento lá, era todo ano eu ficava a expectativa de jogar com a Pelezinho. Sim. A gente jogou praticamente todas. Só parei de jogar com a Pelezinho quando não fiquei mais dando treino para a Esse ano agora, Nando, foi a 30ª Copa Pelezinho. O ano que vem é a 31ª, né? São 30 anos de Copa. Eu acho que eu lembro até como atleta, né? No masculino, né? Então, todo mundo fica esperando. Certo. No masculino, as crianças, e professor, aí, a Copa Pelezinho vai ter quando? Já é tradicional, isso que você falou, deixou bem claro, é a tradição. Então, todo mundo quer ganhar. Exato. Né? A gente não queria perder aquela final. Claro. Né? A gente acabou de perder a Copa Pelezinho, já entrou numa competição nacional. E, foram super bem na competição. Vice-campeão, uma coisa inédita para o nosso estado. Aí você fala, perde uma Copa Pelezinho, é vice-campeão brasileiro. Aí o cara que ganhou a Copa Pelezinho de você, que é aqui da UANA, fala, nós ganhamos do vice-campeão brasileiro. Exatamente. Olha a importância. Mas isso que é o bom do esporte. Claro. Como você falou mesmo, só um time ganhar é bom só para o time. E às vezes nem é bom só para o time. Por quê? Porque às vezes mata as competições. Né? Já teve época do nosso time ganhar tantos jogos, tantas competições, que tinha campeonato no interior que a gente não podia jogar. Não, Copa Pelezinho mesmo. Teve menino, o responsável pelas equipes, que não queria pôr o time na Copa Pelezinho porque o CDB é muito forte. Então. Entendeu? Aí assusta o adversário. Então, agora a gente já perdeu bastante. Agora criou coragem. Já perdemos estadual também, tem outros times a serem batidos, dividem as forças. E o importante também é sempre falar isso aí. A gente ganhou bastante, mas sempre com dificuldade.
né? Não foi assim, ganhou de 10-0, não é assim. Não, finais maravilhosas. Jogos jogo bacana. E outra, o mais legal de tudo é as pessoas entenderem assim, é bom ter alternância de conquistas para todo mundo e é bom a evolução do jogo, né? Então a pessoa vai lá no ginásio do Pelezinho, lá na União dos Sargentos, né? Chega lá e vê um bom jogo, ela volta. Sim. Né? E a gente nota de ano a ano que cresce o público. Que público, inclusive assim, que não tem nada a ver com o jogo. Exatamente. Né? As pessoas vão lá para assistir. Realmente. Vamos já pular um pouquinho do nosso assunto. E isso nós estamos perdendo no masculino adulto em algumas categorias. Né? Há um tempo atrás, a gente tinha em jogos do adulto lotado. Qualquer ginásio, até em Campo Grande. No interior ainda está lotado. Sempre é. Né? Mas na capital aqui, a gente vai nos jogos, tá pouca gente. Né? Só os familiares, né? Familiares, jogador familiares. Amigos. Antes não. Você via lotar, você não conhecia as pessoas. Tinha os aficionistas do futsal que ia lá para assistir. Exatamente. E na Copa Pelezinho no feminino, nós vemos isso aí. A gente chega lá, o ginásio lotado. Aí você fala, não tem só atleta aqui. Não tem. Né? E o mais legal ainda, a gente sai em alguns lugares, no feminino está acontecendo isso. Por conta da Taça Brasil, da Copa Mundo, que deu projeção para as meninas, né? Todo mundo já conhecia. Não, o próprio, assim, pelo paralelo aí, né, Nando? O Campeonato Brasileiro de equipe, o São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Ferroviário. Então, assim, eles estão investindo, porque a própria CBF tem uma obrigatoriedade lá de ter o time feminino. Então, o que está acontecendo isso? Está refletindo aqui também. Reflete aqui, porque o pessoal vê que tem a competição. Antes, será que joga? Onde que joga? Ninguém sabia. Então, a gente se encontra com gente que não é do esporte. Professor, parabéns pela participação na Taça Brasil. Eu vi o seu time jogar. Aquela menina joga muito bem. Mas você lembra lá no Gonadizão? Estava lotado. Gonadizão. E outra... De gente que foi lá porque nem sabia. Vou lá ver o feminino. Acaba saindo de lá vendo como está o nível. E outra, sai de lá e traz mais gente. Sim. E outra, acabou o jogo, vários jogos. Professor, eu posso entrar na quadra, posso tirar foto com a Vanessa, com a Camila, com a Bruna, com a Tainara? Isso é legal. Com o time inteiro. Né? Você sai, aquela sua goleira é muito boa. Eu vi vocês operários jogando na televisão. Que jogão! Melhor que o masculino. Não, já aproveita que você está falando aí. Fala da premiação da atleta do... Sim. Então, a Camila. Tem o evento junto com a Confederação Brasileira, que eles premiam os melhores do futsal nacional. Né? Do ano? Do ano, melhores do ano. Certo. Da Liga Nacional, das competições. Brasil. Isso. No geral. E a Camila, nossa atleta, foi artilheira da Taça Brasil, né? E foi premiada com destaque da Taça Brasil. Né? Destaque, atleta destaque. Então lá nós tínhamos de todos os eventos. Foz do Iguaçu. Então premiou da Liga Nacional Feminina, Masculina, né? Da Taça Brasil, da Copa do Brasil, né? E a Camila ganhou esse prêmio. Isso é muito importante para o nosso futsal, né? Maravilhoso. E outra, o mais legal ainda é você chegar com a sua atleta lá, todo mundo conhecer. Né? Você tirar foto com o Falcão, com a troféu, mas, eu vi o jogo de vocês, parabéns. Joga muito, está no caminho certo, né? Entendi. A presidente da Liga Futsal Feminina estava lá, a hora que a gente chegou na festa, ela levantou da mesa, foi lá cumprimentar a Camila, até fez o convite informal para a gente participar da Liga, o que sempre acontece, né? Que tem a Liga Nacional, e é interessante isso. E as meninas dos outros times todas conversando de igual para igual. Sim. Camila e perguntando como que é aqui, como que a gente está, como que vai ser ano que vem. Isso é bom para todo mundo. Para o esporte do nosso estado é maravilhoso, né? Então, Nando, e dentro desse aspecto aí, dessa divulgação, dessa conquista, né, do futsal feminino, existe alguma coisa de prática realmente, assim, de alguma ajuda para o ano que vem? Isso movimentou, isso deu um up aí na questão de patrocínio, questão de envolvimento? Ou não? Continua a mesma coisa? Não, os mesmos. A conquista ela vem com alguns benefícios, né? Então a gente teve ano passado uma ajuda da Fundesporte muito importante, né? Teve um edital, a gente concorreu. Não, mas eu digo assim, empresas. Então, agora nós estamos atrás das empresas parceiras. Mas né? não surgiu nada. Ainda, efetivamente, não surgiu nada concreto. Tem conversas para tentar um patrocínio Porque maior. Assim, a tua equipe, a sua é do Operário, né? Sim. São duas equipes que vão disputar campeonatos a nível nacional. É a Copa do Brasil, Supercopa que você falou, né? Supercopa. Os campeões. Então, assim, isso dá uma divulgação muito boa assim, para uma empresa, né?
E eu acho que é importante assim, essas empresas se observarem isso e dar esse apoio, né? Então, a gente tem o presidente Félix, que é parceiro da UCDB, né? Tem o Carlinhos, que trabalha com a gente também, tem o Ítalo, o responsável por essa parte O CDB. de patrocínio. Na cerca do CDB no masculino, no feminino, quer dizer, o Ítalo está responsável por isso, então está correndo atrás de patrocinadores, né? Na UCDB, a gente também está se movimentando, a gente tem um parceiro com a Tecol no masculino, foi de uma grande ajuda a gente disputou todos os campeonatos do ano em parceria com a Tecol, ou seja, essa visibilidade já teve um retorno. Sim. Então já começou alguma coisa. Né? Então, a Tecol faz parceria com o CDB. Com o CDB no masculino. Entendi. Então no feminino, não. A nossa equipe, no feminino não. Né? A nossa equipe no masculino seria interessante. Seria interessante também. Porque o Marcos é um cara super apoia o esporte. Então. Só que o contato de vocês não é nem o Marcos, né? O outro, né? Que o Jorginho tem contato. É o Henry, né? O Henry é nosso amigo de longa data, de infância, Aham. e aí viu o time jogar também, deu apoio. E no masculino é mais difícil fazer o futsal, porque o masculino é mais caro, tem mais competições, e o nosso time sempre foi formador. Você sabe bem disso, Sim. você foi coordenador lá, então a gente nunca pagou o atleta, né? É. A nossa formação Quando tinha a bolsa, pelo menos. era né? bolsa de estudo. Então, qual que é a troca da gente com o atleta? É a formação acadêmica dele. Exato. Então, isso vem de longa data. Então, quando o atleta forma na UCDB, já tem um monte de gente querendo esse atleta. E agora está ficando, antes de formar, já tem o assédio, né? Entendi. Porque não tem a bolsa de 100% como era antigamente, né? Que cativava mais. Caiu para 50%. É 50%, então o menino está despontando ali, você perde muito atleta. Né? Então a gente está recomeçando, a gente recomeçava antes no CDB, no masculino, que eu não era técnico, mas eu estava sempre junto ali, conversando, trocando ideia, o nosso ciclo era de 4 anos, porque é o ciclo da faculdade. Então você tinha um trabalho. Um ou outro que o cara continua, né? Aqueles caras que são muito... Né? Felipe, Bolão. Bolão, é o ícone do CDB. São os caras que amam o CDB, né? Formaram lá, já tem o seu emprego. Criaram identidade, né? Tem identidade. E tem emprego, não necessita de jogar, não é boleiro, né? Exatamente. Então o cara vai, já tem a sua profissão, né? Já está definido que ele está a sua profissão, ele gosta de estar ali. E faz ele história. Joga por prazer. Prazer. O Chumbinho está nesse processo agora, o Bolão sempre esteve nesse processo. Foi até aguentar, né? Que agora não aguenta mais jogar agora. Vai fazer um Master. Vamos fazer um Bolão. É uma boa ideia, vamos fazer um Master lá. Aí o Bolão tá dentro. Com certeza. Então, você conseguia ficar 4 anos com o atleta, 2, 3 remanescentes, tipo o Bolão, Chumbinho, e você conseguia, os mais novos iam aprendendo com o mais velhos. Sim. E começou a ficar mais rápido isso aí. E sempre teve uma base forte no CDB. Isso. Né? Porque vinha das equipes de base de todas as escolas. Exatamente. Todo mundo queria estudar no CDB para poder jogar no CDB. E outra dificuldade, que eu sempre toco nesse assunto. Antes, pelo menos, para você ganhar um estadual mirim, infantil, pré-mirim, que é 11 agora, 13, sub, né? Era muito difícil. Né? Por quê? Porque pelo menos em Campo Grande tinham 5 escolas. Né? O Pelezinho tinha parceria às vezes com a escola. Então, esses times davam bolsa de estudo também. Então, a criança ficava fortalecia muito. Ficavam 5, 6 anos o mesmo time. Criava identidade, entendia o jogo. Então, tinha o pessoal do Pelezinho, o pessoal do Mauro, o pessoal do Nelson, o pessoal do Alberto, né? Pessoal um monte de pessoal. O pessoal do ASE, depois ABC. A Massi. Quando eles faziam a formação, quando já era na universidade, você já sabia quem era quem. Claro. A seletiva, que a gente vai fazer a seletiva. Mas, você já sabia quem que ia vingar no time. Né? Hoje você já não tem. Por quê? Perdeu a referência, né? Porque não tem. O trabalho das escolinhas são particulares, igual a sua, igual ao seu time. Vai 7, 8, 9, 10, 11, até 13. Chegou no 13... O pai já não vai levar a criança mais, o guri já quer ir sozinho, né? Já começa a ver o futebol de campo, já começa a ter promessas de outros técnicos, então o assédio é grande. Então a gente cria um vácuo do 13 no futsal, né? Do 13 até o 17, que não existia. Então o cara continuava com 13, 14, 15, 16, 17 anos. Ou seja, ele era formado no futsal, né? E os que eram
tops ou que diferenciados que o futebol de campo vinha pontualmente e pegava. Levava. Mas tinha uma formação. Né? Agora a gente não vê mais. Não vê. Então a gente pega com 8, 9 anos está no campo. Está no campo. Então às vezes a criança está no campo com 3 técnicos, ele não entendeu o jogo ainda. Ele não queria identidade, ele pula de time para equipe. Não é questão de ser bom ou de ser ruim. É que eu falo uma coisa, né? Você fala outra, o outro fala outra e cria e a cabeça do guri vai... O que ele vai pensar? Né? Então antes não era assim. Você tinha noção do jogo, entendia o jogo. Quando você passava o futebol de campo com 12, com 13, com 14, com 15, você já tinha uma noção geral. E a técnica sua já era mais apurada também. Sim. Já tinha domínio de bola, já tinha passe bom, já sabia conservar. Tecnicamente, taticamente, era fácil, fácil. Porque eu já tinha uma formação. A gente fala assim, do futsal para o campo, não é que é fácil. Mas a adaptação menos difícil do que o contrário. É bem mais rápido a adaptação. Porque se você entender o espaço do campo, o professor orientar bem, você consegue fazer aquele setor e você tem qualidade técnica, né? Tem domínio, e tem domínio emocional, porque está sempre jogando com a bola no pé no futsal. Né? A gente não tem como uma pessoa enganar no futsal. Não tem como. Se tiver um jogando mal, o time inteiro sofre. No campo já não é. Já tem mais gente para defender, né? O espaço é bem maior. A gente começa falando uma coisa e passa para outra, mas é assim mesmo. O bate-papo é assim. Então, mas eu falo dentro desse aspecto aí, é que eu falo assim que os pais, eles são fundamentais nesse processo, né? Só que, infelizmente, os pais que são os problemas, porque ele reflete na criança ali uma coisa que talvez ele gostaria de ser, ou nem isso. Ele está vendo o que está acontecendo. Assim, tem jogador, o Hendrick, por exemplo, do Palmeiras. O Hendrick, então todo mundo quer ser Hendrick agora. Era Neymar, né? Agora todo mundo quer ser Hendrick, porque o Hendrick estava com 16 anos jogando profissional. Meu filho vai jogar também. Essa questão da transferência do pai, ex-atleta, ou atleta frustrado, ou sempre foi bem difícil para trabalhar, né? Mas antes era mais fácil, como diz o outro. Você contornava mais, por quê? Porque não tinha tanta visibilidade do futebol de campo também, como tem né? hoje. E o pessoal foi descendo as categorias, né? Já tem gente prometendo que não precisa mais jogar futsal desde novo, que o futebol já dá conta de tudo. Enfim, cada um puxa a brasa para a sua sardinha, né? Mas a questão do pai é essa. Ele projetava antigamente, ele incomodava a gente na beira da quadra. Hoje, ele põe na criança uma possibilidade de ganho futuro. Esse é o problema, né? Então, se aquele jogador teve êxito novo, ganhou dinheiro, eu vou investir, é um investimento no guri. Está investindo num futuro profissional. E a gente sabe que o futebol não é assim, porque depende de muita coisa. Eu sempre falo assim, né? Nando, você não pode tirar o sonho da criança. É importante ele ter esse sonho. Porém, vamos trabalhar para que esse sonho se torne realidade. Ou não. Se não se tornar realidade, não vai ser uma frustração. O guri vai estar preparado, vai ter o plano B. A gente vai entrar trabalhar o plano B. O plano A é ele ser um jogador de futebol. Ótimo. Vamos trabalhar isso aí. Mas, e se ele não for? Então, ele pode ser um médico, um engenheiro. Vamos estudar. Exatamente. O estudo é fundamental no processo. Não... E outra coisa importante, é o mais importante que eu vejo, assim, além do... Não sei qual que é a mais importante, né? Mas a questão da conservação do ser humano, por exemplo, do aspecto físico. Porque ele vem precocemente para o campo, ele vai se machucar precocemente lá na frente. Exatamente. Então, assim, eu penso assim também. O futsal, o futebol é muito bom de ser jogado. Sim. Então a criança tem que vir com a gente e falar, por que você vai treinar futebol? Porque é legal demais. Você vai jogar futsal, futebol, até você aguentar, se você gosta. Então é uma formação para a vida inteira. Certo. Em qualquer profissão que você tiver. Nós somos professores de educação física, a gente joga os nossos campeonatos classista, tem o médico, tem o advogado, todo mundo joga futebol. É um fator de inclusão social muito grande. Qualquer empresa que você entrar que tiver um futebolzinho ali, você vai se inserir tranquilamente, né? E a gente estuda bastante, os professores das escolinhas, a gente tem essa formação técnica, né? A gente consegue trabalhar a parte técnica. Sim. Agora, se vai virar profissional ou não, depende de muita coisa. Eu falo para os pais, o esporte que escolhe o atleta. Né? Então a parte física é muito importante, né? Jogar bola é fácil, agora ter o potencial físico bom e tudo mais é muita coisa que envolve. Você tem que aliar física, técnica, psicológica, tem muita coisa, muita coisa. Né? Então a gente trabalha 30 anos, você trabalha 40, 50, tem
1% que virou profissional, né? Mas e esses outros 99%? Eles estão jogando bola até hoje, a gente encontra nos campos de pelada, nos campos de profissões. E aí. Tudo com uma formação profissional. Formação profissional ótima, né? Então isso é legal. Então o pai tem que entender isso. Se colocar muita carga em cima, a tendência de dar errado é muito grande. Exatamente. Né? Então vamos falar agora, né? Andemos na geral. Agora, em termos de resultados, né? Assim, vamos relembrar, né, as participações, por exemplo, vamos falar do feminino, depois a gente fala do masculino, né? Que o masculino, você, pela OCDB, participa também dos campeonatos de federação, todos os campeonatos normais, não é só do JUBES, né? Mas a gente tem outras competições. O feminino, como é que foi o feminino do SEC ao CDB esse ano? Quais são as competições, assim, fora o vice-campeonato, porque foi o que deu mais ênfase, né? Então, a gente teve um ano bom mais para fora do estado, né? Entendi. A gente perdeu com a Pelezinho, certo. Aí perdeu o estadual. Então certo. A gente não vai na Taça Brasil ano que vem. Então já tem outras competições, né? E jogou a Copa Mundo também, caímos nas quartas de final. Mas jogando bem também, eu considero uma ótima participação que a gente teve. Jogou de igual para igual. De igual para igual. Não classificamos para um grupo mais tranquilo, que daria para a gente chegar na semifinal. Entendi. Por conta de saldo de gols. Nós empatamos com o time da Rússia, né? E tínhamos que fazer 10 gols no time do Rio Grande do Sul. Fizemos 7, não deu para ficar em primeiro e perdemos. Deu, né? E pegamos uma chave mais difícil, né? Com o time do Taboão da Serra. Aí não conseguimos passar, né? No JUBES, nós também ganhamos uma partida, perdemos uma, empatamos outra. Então ficamos, na verdade, em quinto lugar do JUBES, permanecendo na primeira divisão, que é uma coisa muito importante. Isso é importante. Que nós já estamos há mais de 10 anos na primeira divisão do Ganso Especial e várias vezes chegando entre os 4. Né? Copa do Brasil, perdemos no pênalti para o Operário. A final? Não, as quartas de final. As quartas também. Quartas e eles também perderam na semifinal para o STEM. Ou seja, para o estado maravilhoso, como você falou. O Mauro está super feliz. Sim. Né? Não foi Chegou a gente. Na semifinal. Chegou um time na semifinal. Como ficaram em terceiro lugar na Copa do Brasil, o Operário, e o STEM e o Taboão já tinham vaga por outras competições, subiu o time deles para a Supercopa. Entendi. Né? Então, ano que vem, o que nós temos para disputar? A Copa do Brasil, né? A Copa Mundo que a gente jogou, teoricamente, é porque é convite, não é... Né? A gente fez uma boa campanha no passado. Está convidado. A gente espera que até então estamos convidados. Né? Entendi. A Supercopa, já em março. Né? Em março é a Supercopa. Supercopa. A Mundo é mais para frente, é julho. Agosto, né? Agosto. E aí vai que a gente ganha a Supercopa aí tem a Libertadores. Né? Então é um sonho, mas... Mas é possível, né? Pela qualidade. Sim, se estamos ali, sim, tudo é possível, não é verdade? Até pelos resultados, estão vendo, pela igualdade de jogo, né? Quem foi ver os jogos lá? A gente perdeu do STEM, mas um jogo que a gente teve chance de marcar gol e tudo mais. Uma curiosidade. A questão, por exemplo, agora, vai mudar o ano, existe a perspectiva de sair menina, entrar menina? Como que é essa no futsal feminino aí? Não, agora... Como é que ele chama no futebol lá? Essa fase. A janela. Janela, isso. A janela de transferência. As nossas equipes, como não são profissionais, né, são amadoras, a troca é constante, né? Durante o ano a gente teve bastante troca, né? Uhum. Então, foi meninas que eram nossas há muito tempo. Mas agora, terminou o ano, por exemplo, você reuniu o grupo, tarará, existe a possibilidade de alguém sair? Alguém comentou ou não? Como que tá pro ano que vem? Tudo na dúvida, né? Aquele negócio, final do ano a gente vai saber com certeza quem vai ficar quando voltar a atividade em começo de fevereiro, final de janeiro, por isso. Né? Nossa previsão é essa. Aí a gente vai ver realmente quem vai estar com a gente e quem vai chegar também, né? Que todo ano a gente faz essa troca. A seletiva também, e às vezes vem meninas de fora que fazem a seletiva. Se a gente conseguir uma ou duas, já é excelente, né? Uhum. E assim, a gente está trabalhando também para conseguir mais atletas de qualidade também, né? Porque a Supercopa mesmo é uma competição muito forte, né? A gente tem que reforçar mais a equipe aí. A gente, o Operário... Até para alcançar esse objetivo que você está se propondo, né? Sim. De ter uma Libertadores, você tem que ter uma equipe forte. É aquele sonho então, e por exemplo, dentro desse patrocínio que você está buscando lá, não existe a possibilidade, por exemplo, assim, existe a ideia de trazer uma menina, por exemplo, uma ou duas meninas para reforçar a equipe, assim, mas não reforçar numa específica competição, que eu sou contra. Sim. Eu acho que assim, trazer para treinar, trazer para morar em Campo Grande,
para treinar com as meninas, para participar das competições? Existe ou não? O nosso sonho sempre foi esse, a gente está correndo atrás disso. Né? A gente tentou. Existe essa possibilidade? Existe. Porque, de repente, com esses resultados, tem meninas de fora que querem vir para Campo Grande. Campo Grande, por exemplo, a qualidade de vida de Campo Grande é maravilhosa. De repente tem a universidade, você está com a universidade. Sim. Vai estudar na universidade, mesmo que seja com 50%, mas o próprio patrocinador pode dar um valor, né? Assim, então, tudo se resume na questão financeira também. Sim. A gente já tem até o apartamento para ficar as meninas, né? Agora, você tem um lugar para ficar e você tem que manter a menina, é caro, né? Sim. Então, a ideia a gente quer fazer isso, né? Todas as reuniões que a gente tem, a gente tenta... tem que ter uma estrutura para isso. Né? A gente trouxe... Um responsável para cuidar disso. A gente trouxe no começo do ano uma goleira do Três Lagoas, né? Ela veio, a Poliana, só que teve uma infelicidade na Taça Brasil, quebrou o pé e não conseguiu dar sequência. Então a gente já tinha essa ideia. No futebol de campo, já o Félix contratou algumas meninas e levou para Chapadão, treinou um tempão lá e misturou com as meninas nossas aqui para jogar o estado de campo. Mas essa ideia sempre tem, né? Se a gente acho que é interessante, né? É o que essas equipes têm, né? Aquele negócio, é o nosso sonho, né? E o legal, assim, os técnicos das outras equipes, eles ligam pra gente, Nando, quem que você não vai usar esse ano aí? Quem que você me indica para vir para cá? Tô pagando tantos, nós temos isso. Esse bate-papo entre técnicos existe, né? Então, só do Paraná, Santa Catarina, eles ligam para ele. Aquela sua atleta não quer vir jogar com a gente aqui? Tem essa conversa. A própria Camila deve sofrer algum assédio. Camila, Bruna, Vanessa, Tainara, praticamente todas, Maísa, sempre são convidadas para jogar. Mas a gente sempre fala também assim, o valor que pagam para fora não é tão grande assim, né? Por exemplo, que justifica uma mudança. Então assim, elas já são formadas igual o Bolão também é formado, já tem sua profissão, estão estabelecidas. Tem que ser uma coisa muito boa. Né? Então assim, o último colega que ligou, professor, tem uma atleta que quer vir para cá, tal, quanto vocês estão pagando? De R$ 1.500 a R$ 2.000, né? Então, quem já é profissional de qualquer área já tem um ganho desse tipo, então não compensa para elas. Camila e Bruninha receberam o convite para ir jogar na Europa, na liga de lá, não foram porque estava sem passaporte, aquela coisa toda, era urgente depois. Então, sempre tem esses convites, né? Tainara, no passado, foi sondada para ir também, mas Tainara já é engenheira, né? A Amanda Santana foi, a gente perdeu uma atleta, né? Mas ela ganhou, está na Europa, jogando futebol de campo, então sempre vai ter gente saindo. O time de futebol, de futsal, nunca está fechado, né? Entendi. A nossa ideia é essa, né? Agora, colocar isso em prática é difícil. Mas né? com o tempo, assim, hoje está melhor do que estava antes. Está bem melhor. A probabilidade é maior. Tem mais visibilidade. Né? Então, quem escutar aí, quem ver, a gente está precisando de apoio. Né? O apoio é importante. Agora o do masculino, como é que foi o masculino esse ano, da UCDB? Então, o masculino joga menos. Porque o masculino também, como você fala, tem várias competições no interior. Então, a nossa equipe, desde a sua época de UCDB, sempre teve tradição de jogar as competições oficiais. Sim. Né? Então, eu considero que foi bom porque nós somos vice do Metropolitano. Certo. Né? Chegamos na Liga nas quartas de final também. Perdemos um jogão também. Explica essa questão tem a federação e tem a Liga. Federação e tem a Liga. Então, a Liga veio com uma ideia praticamente como era a federação nos anos anteriores. Estado inteiro jogando, fizeram algumas conferências. Jogos de ida e volta. Região central, várias regiões. Aí sai uma de cada região e faz a grande final. Entendi. Né? Ideia boa. Né? Teve muitos adeptos. Funcionou. Né? Se for ver, a competição foi boa. Teve premiação muito boa, certinho. Né? Agora, a federação também fez o estadual com 6 equipes, né? Bem menos que vinha fazendo, mas tinha bastante equipe no estadual da federação. Mas acho que essa liga atrapalhou, então. E a gente não sabe se atrapalhou, que isso é um processo. É que a gente fala. O pessoal pergunta muito, qual que é melhor? Eu acho que as duas tem que ter. Mas a liga, por exemplo, ela não dá participação em nada. Não. Só premiação. Só premiação. Que é melhor que da federação. A federação não tem premiação. A premiação da federação é participação. Da liga é dinheiro. Dinheiro. Então, da federação da só federação a medalha e tem a possibilidade de participar da Copa Brasil. Copa do Brasil e Taça Brasil. Taça Brasil. Né? Então, as competições são as competições oficiais. Né? E são clubes federados. Na liga não tem Exatamente. Nada. É aquele negócio que começou essa discussão dos times, né?
Por que não tem voz na federação? Não tem voz porque não é clube constituído. Né? Então, são poucas equipes que são federadas. Né? Que estão assim, em condições de participar. E o Mauro, há um tempo atrás, abriu também para não federados jogar. Eu lembro. Né? E aí ficou bastante equipes. Só que daí também, por parte do clube, o clube gosta muito de reclamar, né? Mas assim, se eu reclamo, eu tenho que ter contrapartida também. Eu tenho que estar constituído, eu tenho que, né, pagar anuidade. Então tem o custo, né? A liga veio para ficar mais barato o custo, mas também tem custo. Né? Hoje em dia é difícil uma competição num ginásio bom da cidade. Né? A própria liga aqui em Campo Grande foi feito no ginásio do 2 ou 10. É uma quadra menor do que oficial. Então é mais difícil jogar. Né? Então tem um lado bom e um lado ruim. Eu acredito que dá para andar os dois. Né? Fazer um no semestre um, no semestre outro, porque para os clubes é bom. Né? E também acredito que os times, na verdade, né? Os clubes são os constituídos. Os times têm que se fortalecer mais, né? As prefeituras, né? Os times do interior, fazer um clube, né? Formalizar o seu clube, ser federado, porque daí pode cobrar, mas fortalece a federação, mas também gera receita para a federação. Então, uma via de duas mãos. Sim. Eu posso cobrar, mas também eu dou apoio para a federação, né? Porque a gente não faz nada sem dinheiro. Então, né? o masculino da UCDB, você participou da Liga, participou do... Jogos Abertos, também terceiro também. Então, as competições que nós... E o Jubes? O Jubes nós perdemos a seletiva aqui. Seletiva, né? Quem? Quem foi o FGD Dourados, primeira vez que ganharam também. Mas todos os jogos equilibrados, foi mata-mata, na última partida todos tinham chance de classificar. A gente sofreu a derrota no primeiro jogo da competição, né, que era pontos corridos, e não conseguimos a classificação, não conseguimos recuperar. Né, mas a ideia ano que vem voltar a disputar o Jubes. Né? O Jubes é uma competição bacana, né? A gente foi várias, quando era coordenador, foi muito bom, né? É bacana, né? Vão equipes, os caras contratam, tipo assim, vai para uma universidade e tal, mas é o time do Corinthians. Eu lembro que chegar lá, tá o técnico do Corinthians, o time inteiro do Corinthians jogando. Ainda mais agora com a possibilidade do curso à distância, hoje todo mundo é universitário. Quem tem segundo grau, a hora que tem o prazo legal para você estar matriculado, faz a matrícula, você até estuda um pouquinho. Então o nível fica mais forte ainda, né? Mais forte. Jubes, né? Então, e é uma competição organizada, bacana. Né? O legal do Jubes é que tem 3 divisões, né? Então, todo mundo que vai tem chance, não é verdade? Então são 8 na primeira, 8 na segunda e o restante do país na terceira. Então, se você está num ano ruim, que você caiu para a segunda divisão, você tem chance de recuperar. Né? E quem está na primeira, é difícil chegar na semifinal. Né? Mas para cair também, o limite entre estar na primeira e na segunda, se você não classifica para a semifinal, você faz o jogo da morte que a gente fala, né? Então cair, né? Primeiro contra o segundo na semifinal e terceiro contra o quarto, cruzando também. Quem perde o jogo da morte está cai para a primeira, para a segunda divisão. Cai na segunda divisão. Isso dá interessante. É muito bom. Né? É emocionante, porque você está ali. Tem aquela expectativa. Você está ali com o país inteiro, você está vendo como que está a terceira, como está a segunda e como está a primeira. Né? Então você fala, se eu tivesse vindo na segunda, eu tinha ganho. E às vezes quando chega aqui, a pessoa nem sabe qual divisão que você está. Né? A gente já teve acesso. Foi para Jubes. A gente já subiu, a gente já foi 2 vezes vice da segunda e 1 vez campeão. Quando chega aqui campeão da segunda divisão, ninguém pergunta se você foi campeão do Jubes. Campeão do Jubes, né? Exato. Mas olha, o Campeonato Brasileiro, Série A, B, C e D, é campeão brasileiro da Série D, é campeão brasileiro da Série B, é campeão brasileiro. A comemoração não é mesmo. É campeão brasileiro, não é? O Cruzeiro foi campeão brasileiro esse ano, da Série B, mas foi campeão. É o 21º. E o Palmeiras foi o campeão da Especial. Então, assim, é por aí. Mas, Nando, e aí pro ano que vem, por exemplo, o masculino, como que tá lá a perspectiva na UCDB? Você acha que tá tranquilo? Então, a gente está conversando ainda para ver como vai ficar o ano que vem, né? Tá confirmado o time, vamos continuar com a equipe lá treinando. E eu espero que continue igual e tenha melhoras. Você conversou alguma coisa a respeito, por exemplo, de melhorar essa bolsa de 50 para 80, por exemplo? Já ajuda a segurar atleta? A gente sempre conversa, Pelé. Eu já fui seu funcionário. Eu saí de lá, era 80. Caiu para 50. Mas já foi para 100. 100. A gente ficou um tempão com 100, com mais de 10 gols de 100.
Por isso que a gente conseguiu subir, né? E ter uma evolução muito grande. Né? Seria interessante conversar isso, mostrar essa, né, para a direção. Assim, até porque eu entendo, né, que houve uma queda muito grande de alunos na universidade, todo mundo passou por dificuldade, a pandemia deu agora acredito que está melhorando. Por isso que eu estou falando isso. Sim. Então, seria interessante aproveitar essa melhora, né? A gente sempre está de olho ali no financeiro, ver se tem mais aluno, menos aluno, justamente para propor coisa melhor para o nosso atleta, né? Então a gente sabe que a pandemia baixou mais alunos ainda, então perdemos muita receita, né? A gente entende isso aí, não tem como a gente viver numa bolha isolado, mas a gente primeiro é preservar o que a gente tem. Já é uma grande coisa. A gente vê que as outras instituições também não estão conseguindo segurar, né? Então, de não perder já é uma grande coisa. Já está ganhando. Está ganhando. Aí, se permanecer, a gente continua forçando para um pouquinho mais, né? Mas eu acredito que esse ano vai ser um ano melhor. Eu estou com uma expectativa muito positiva, assim, e até nesse aspecto, por exemplo, do futsal, né? Vamos colocar agora o futsal de uma maneira geral. A própria federação, ela está se organizando mais, eles estão tentando. O Vieira veio para ajudar o Mauro, né? O Vieira é muito organizado, a gente sabe disso. E a gente sabe, eu falava isso para ele, ele não acreditava, agora ele sabe, né? O problema, cara, são os clubes. É difícil. Eu faço Copa Pelezinho, cara, difícil. E eu trato assim, na verdade, eu trato com técnicos. Então, é muito amador, né? As pessoas não têm comprometimento. Verdade. Então falta esse comprometimento. Se todos melhorarem esse comprometimento, o futsal melhora. É que eu sempre falo assim, as competições que você organiza, a gente fez uma tabela. Cara, fez a tabela, só vai mudar a tabela se for uma coisa muito grave. Se não. Né? Então a gente tem que entender isso. Eu sou um cara também assim, eu sei que é difícil. É o bem da competição. Exatamente. Não é? Às vezes a gente tem competição em 2 lugares, dá um jeito, cara. Dá um jeito. A gente já jogou jogo ano passado, retrasado, a gente jogou a última Morena que teve. A gente jogou o jogo no mesmo dia na Copa Morena e no mesmo dia no SBT. 2 competições separadas. Então não tem como abrir mão para o outro. Você tem que dar um jeito. Né? E às vezes o próprio clube, o próprio técnico, o próprio dono de time que a gente fala, não, ele quer só o lado dele. Às vezes não dá, Não dá. É lógico que tem que tentar fazer um consenso, mas, se toda hora trocar tabela, vira bagunça. E assim, eu tenho um agravante na Copa Pelezinho, por exemplo, que eu tenho muita participação do interior. Sim. Então, o interior, o cara reserva o transporte. Aí, se você mudar uma tabela aqui, naquela data você vai pôr lá, o cara já não tem o transporte. Ver. Então, e outra, as competições tem que obedecer uma hierarquia também, né? A gente diz assim, a federação é a principal? É a principal. Então, se a federação marcou esse jogo, a liga tem que segurar. Queira ou não queira, o oficial é a federação. Sim. No meu ponto de vista. Claro. Né? Então, liga, segura aí. É lógico, a federação vai marcar o seu calendário com antecipação também. É o que não acontece. É o que não acontece, entendeu? Então, o Mauro era muito sozinho, já tem o Vieira que, já deu uma melhorada muito grande. E outra, é uma estrutura muito grande, se a gente for ver. Fazer as competições da federação são muitas categorias. Até para o Vieira é muita coisa. Sim. Né? Tem que ter mais gente trabalhando. Então, demanda dinheiro, demanda tempo. E assim, até poderia ser só o Vieira. Se houvesse comprometimento das equipes. É que eu falo, dá muito trabalho. Porque assim, o Nando, eu preciso da documentação da equipe até sexta-feira, beleza? Chega sexta, você nem viu a própria confirmação da equipe. Vai jogar, vamos ver. Entendeu? 2 dias antes da competição, não dá para jogar, como 2 dias. Você entendeu? Então, assim, existe esse problema, assim, que eu enfrento também na Copa Pelezinha igual. Então, assim, eu acho que o comprometimento das equipes é fundamental. Então, eu acho que assim, os responsáveis pelas equipes, eles têm que ajudar na organização. Aí fica mais fácil. Exatamente. Eu acho assim, a federação também tem que pegar e colocar uma data limite, mas afastado da competição. Sim, não uma semana. Organizar. Pelo menos 15 dias. Porque daí você sabe, vai ter 4 equipes, vai ter 5 equipes. Programa o seu time já para isso aí também. Né? Então, eu faço sempre isso. A Copa Pelezinho, 15 dias antes, eu faço o congresso, faço a sorteio das equipes. No outro dia já estou mandando a tabela. Quer dizer, você sabe
do início da competição até o final da competição, Quantos jogos você pode vai fazer? tá tudo certo, você já sabe. Onde você vai ficar? Ainda faço aquela. Ô, Nando, quando que você não pode jogar? Pelé, eu tenho tal época, tal. Aí eu faço, pô, dando trabalho pra caramba. Trabalho. Aí chega lá, Pelé, pô, tem um campeonato aqui, eu não vou poder jogar aqui, de azar seu. Vai tomar WO, porque não tem como. Como é que eu vou mexer na tabela? É que eu expliquei. A própria final da Copa Pelézina esse ano, eu falei, Pelé, puta, a gente vai estar lá na Taça Brasil. Mas você lembra que eu mudei a Sim. final. Aí falou, eu alterei a final. Já programou antes, vamos fazer um dia antes. Isso. Fica de novo, mas eu tenho que entender o seu lado. Até porque a gente sabia quem ia pra final. Sim, claro. Eu comentei isso com você. Exatamente. Leandro, caso você vá pra final, pra Sim. semifinal, não sei o quê, a gente pode fazer tal dia. Aí eu vou juntar só os 4 aqui, porque não adianta falar pra 30 times. O que ajudou foi que outros times, outras pessoas estariam envolvidas, né? Sim. Eu vou estar na final, né? Pelé, pode acontecer do meu time estar na final, ou outro time que atletas também vão estar jogando. Participar. Porque então, quer dizer, ficou bom para ficou bom para todo mundo. Aí deu certo. E aí, mas é complicado. Você tem que um pouquinho abrir mão para os dois lados, né? Sim. Cada um faz um. Eu não posso prejudicar a minha competição, mas também não vou, tipo assim, se eu posso melhorar alguma coisa e atender, eu vou atender. Exatamente. Dentro dessa situação. Agora, vamos tocar numa polêmica agora. E o pessoal, como você mesmo perguntou, e aí? E a Liga e a Federação? Isso. Qual que é o melhor? Como eu falei. Não é melhor. Eu queria só entender o que é Liga e o que é Federação. O melhor ou o pior não é Mas isso. o pessoal pergunta assim, qual que é o melhor? E aí, a polêmica como é que grande. funciona, né? A Federação eu sei. Como é que funciona a Liga? A Liga por regiões, cada região tem o seu coordenador, né, que faz as suas disputas local, né, da Mas quem que é o presidente dessa Liga? O Vilmar, né? Tá, o Vilmar. Tá. Aí ele tem cada lugar tem um representante, né? Regional. Certo? E aí Funciona bem. Funciona bem, assim. Tá funcionando pelo menos. Isso. Esse ano foi bom. Foi bom, foi legal agora, de participar, mas porém, contudo, todavia, a gente toca no assunto assim. A gente tá vendo muita confusão em jogos do adulto. Né? Você comentou comigo alguma coisa. A gente tá questão da violência. É muito pegado o jogo, muito violento o jogo, né? Então a gente não gosta de cornetar que fala, mas tem que ter. Assim, a arbitragem ela tá complicada nessas competições. A arbitragem é complicada em todas as competições, né? Isso. E assim, um ponto fundamental que eu estou vendo, que eu até comentei fora do ar com você esses dias, é que assim parece que os nossos árbitros eles estão levando o futsal como se fosse o futebol de campo, né? Então porque eles apitam os dois. Então, apita os dois e às vezes fica meio lá, meio cá. E não é assim. Não é meio lá, e às vezes fica lá só. Porque eles apitam como se estivesse apitando campo. Então tem o futsal, o society que eles também apitam, e o futsal. O futsal sempre diferenciou do society e mais do campo ainda pelas faltas coletivas, né? Então, o futsal não é um esporte violento, é um esporte firme, mas toda falta e todo encontrão e todo jogo perigoso são punidos. Deveriam ser. Deveriam ser. E não são. Então, a gente está vendo que, o cara esboça um movimento de agressão, mas não pegou. Cara, é falta. Por quê? Porque vai para a mesa, né? Professor, mas tem, mas poucos fazem isso, né? A retroativa. Então, deu 5 falta, se o cara fizer a sexta, é falta direta. Então, você preserva o talento, exato, não é verdade? Você preserva o bom jogador. Agora, se você deixa correr o jogo, né? Foi mais... Isso pode, não pode. Eu penso assim. Na base, Nando, você está falando do adulto, que é pior ainda, porque os caras têm maldade, na verdade. Na base, não tem maldade, mas existe a questão a maioria das crianças estão jogando campo. E aí o campo, o contato, ele é mais permitido do que no futsal. Então o que acontece? Eles jogam futsal. Eu reclamo muito da arbitragem sobre isso. Eu falo, cara, dá uma... Tá então não sou só eu, graças a Deus. Eu falo assim, cara, só que assim, os árbitros não aceitam. Eles estão errando e não querem melhorar. É que né? assim... Porque assim, tipo, o futsal, você não pode empurrar ninguém. Sim. Você tem que jogar... O campo, ele permite esse contato. O futsal não. É assim, só que eles estão apitando como se fosse campo. No campo tem a falta tática. Sim. Então o cara vai lá e dá uma empurradinha. Sim. No futsal não pode ter a falta tática. Empurrou. Pode até ter, mas é falta. É falta. Você marca a falta. Só que o campo, o cara faz uma falta tática, 2, 3, 4, 5, 10, 50, não tem problema nenhum. No máximo aconteceu um amarelinho. Aí no futsal, se ele empurrou, cara, é falta, cara. É uma coletiva, pronto. Não tem falta. Aí começa a ficar critério. Aí isso é falta, isso não é falta. Né? Eu só vou marcar a falta que foi muito grave.
Eu só vou marcar a cotovelada que pegar. Pô, então... Eu não sei, Nando. Eu vejo assim, a arbitragem, ela é complexa a nível mundial. Ótimo, tudo bem. Mas não justifica. Por exemplo, a intolerância dos árbitros, por exemplo, em relação às reclamações, né? Então, eu falo assim, o cara errou, ele não deu, e aí ele ainda adverte o técnico, ele pune, o técnico pune as pessoas. Tira, não sei o que. Eles estão errando, cara. Tem que parar de errar, tem que diminuir. Parar, assim, zerar, não vai zerar. Porque o erro, ele é de todo. O ser humano erra. Exatamente. Agora, estão errando demais, cara. Demais. E outra, reclamam demais. Tipo assim, eles não aceitam a reclamação. Eu sou um cara chato no banco, todo mundo. Eu sei. Eu sou conhecido. Mas esses anos, agora esse ano, fui chato demais. Nem eu tô me aguentando, na verdade. Porque, pô, é muito erro. E outra, eles nunca estão errados. Exato. Eles não admitem o erro. A gente, assim, o último campeonato, foi, cara, chegou uma hora do jogo, eu falei assim, eu vou parar de falar. Né? Porque, tem hora que tem que parar mesmo, porque não vai resolver. Assim, e você, pô, tem hora que a gente fala muito, fala mais do que precisa, a gente merece ser expulso. Sim. E o cara não te expulsa, por quê? Por que ele não te expulsa? Porque ele tá errado também. Porque ele tá errado também, entendeu? E outra, errar é humano, como você falou, é normal errar, mas tem erro que é muita coisa, assim, que é absurdo. Eu né? acho, tem coisa Enfim, que... Parece que só a gente que vê que tá ali fora. Eu vou fazer uma promessa aqui, ó, eu não vou reclamar mais. Eu vou ver se vai cumprir. Na Copa Pelezinho já vou ver. Vou ver teu comportamento. Ó, a partir de 2023, o Nando vai reclamar... Menos. Bem menos, não vai levantar o tom de voz. Eu falo, o Arada, o técnico do Pelezinho, né? Ele tá há 12 anos comigo lá. Ele foi expulso, acho que lá no Paraná e lá em Aracaju. Aqui em Campo Grande ele nunca foi expulso. Porque assim, e às vezes que ele foi expulso, o árbitro merecia ser expulso, não o Arada. Porque eu tava lá, tava junto, viu? Realmente o cara foi muito mal, né? E assim, eu falo assim, Arada, eu controlo. Ali ele fala, eu sei, ele quer. Não adianta. Né? Por quê? Porque você é o comandante, você é o espelho ali. Então, o que eu critico outros treinadores. Por exemplo, o cara, ele insufla a torcida contra a arbitragem, às vezes não foi falta o negócio, o cara, já leva o braço. E isso faz com que a torcida ache que foi também. Então, outra coisa, Nando, que acontece, o técnico, ele não está sabendo regra. E às vezes o cara reclama. E às vezes o árbitro não sabe a regra. O árbitro não está sabendo. Isso é gravíssimo. Entendeu? Aí que você é gravíssimo, porque o cara não sabe. Aí é difícil. Como é que você vai apitar um jogo sem saber? A gente levou um gol na Copa Mundo de bloqueio, né? Reclamei bastante. Pô, bloqueio não existe aqui. E o árbitro foi lá e, pô, foi 2-2 o jogo. Então, se não tivesse o bloqueio, que é uma coisa que não pode acontecer, era 2-1 pra gente. Então, o cara definiu a partida, né? E assim, o Arada, pô, é monstro, né? É um cara calmo e tudo mais. E na base, eu não reclamava tanto assim na base. Só de vez, reclamava também. Mas assim, tem as crianças. Com adulto é pior, com adulto, assim, a gente tem um grupo, as pessoas não entendem às vezes. Ninguém entende, né? Mas assim, a gente está com um grupo muito novo no adulto, masculino, por exemplo. Cada vez está com um grupo mais novo ainda. Então, como você falou, tem cara que é maldoso. Mano. Sim. Então, a gente como técnico, a gente tem que fazer a função de preservar o nosso atleta também. Claro. Porque daí, pô, um cara vai dar uma cotovelada no seu jogador. Ele errou, mas, pô, ele tem que ser punido. Você tem que falar. Lógico. Porque você sabe que os caras ganham na pressão. Sim. E isso não pode acontecer. Você tem que ir pro jogo para jogar o futsal, né? Teoricamente é isso. E o outro time vê que só tem gurizada do outro lado e começa a chegar, dar porrada nos guris. Pra inibir. E aí o árbitro que já conhece o cara... conivente. Pô, então quer dizer que eu não tô tão fora da realidade assim, né? Então você um sentido de proteção. Pô, se eu continuar assim, eu vou sair sem jogador daqui, pô. Eu vou convidar o Ailton, que é ele é o coordenador de arbitragem, né, da federação, né? Vamos bater um papo sobre a questão da reciclagem. Eu acho que os árbitros ele tem que passar por uma reciclagem. Eu acho que eles têm que... E outra coisa fundamental, né? Parar de cooperativismo. Isso. O cara errou, ele errou. Você não pode falar, não, tá certo. Por exemplo, o árbitro que tá ali fora, fala, pô, você tá vendo o cara? Não, ele tá certo, tá nada. Só fala, não, ele errou, calma, tá bom, acabou. Eu falo sempre isso, não. Eu falo assim, o árbitro, ele erra.
eu vou reclamar. Você reclama pro árbitro. Fala, no momento da jogada, você reclamou. O cara falou, Nando, desculpa, eu errei. Beleza. Aí o Nando fica, aí, cara, aí você tá errado. Pelé, eu sou polêmico, chato, tudo, falo demais, mas todas as vezes que eu falo assim, Nando, eu não vi, cara. Eu errei. Pode, assim, poucos fazem isso, mas quando faz isso, eu paro. Mas não é o certo. É o certo. Isso que eu tô falando. Cara, mas o cara assim, não, o cara ele erra e te dá um esporro. Exemplo, o cara, você viu, o cara não viu um lance. Aí ele marca, não sei por quê. Aí ele fala, não, o outro que falou pra marcar. Aí você vai no outro. Eu falo assim, não fui eu. Um joga pra ser o do outro, entendeu? E aí? Ninguém assume. Então você fica, ou então, você mostra o erro, você foi com a filmagem aqui, não. Ele não admite. Não admite. Nem ali ele admite. Ele fala, não, realmente, eu não vi isso aqui. Na Taça Brasil, vamos já aqui já para polemizar, na Taça Brasil aconteceu um lance assim, que eu nunca vi na minha vida. Nós e o time da Celemaster, estava 0-0 o jogo, nós marcamos o gol, né? E reposição de bola, saída de bola do início. O técnico pediu tempo, né? E quando voltou a partida, ele posicionou uma jogadora dele na linha de fundo do nosso time, ao lado da árbitra. E eu reclamando no banco. Lá no campo de ataque? Lá no campo de ataque. Coisa assim. Anda a sair de bola. Foi uma coisa inédita. A goleira linha entrou já imediatamente, faltava pouco para acabar o tempo. Fez o passe na ala, bateu, rebateu. Foi jogada a bola no fundo para essa menina que já estava lá antes de começar o jogo. Ela voltou a bola para o meio, a goleira veio e pum, gol. Foi gol. Ou seja, a arbitragem não percebeu que estava recomeçando o jogo. Ou seja, eles acharam que é da sequência o jogo, mas saiu a bola do meio da quadra. Entendi. Então acontece essas coisas. Pô, reclamei. Não adiantou Ninguém nada. viu, né? Eu estava televisionado, estava tudo. Então são coisas assim que acontecem no jogo. São erros graves, né? Mas você, na hora, para você se acalmar, é difícil. Eu vou falar uma coisa. É só... E outra, se o cara fala assim, professor, eu não vi. Desculpa, mas não. O cara não fala nada para você, né? E não fala nada mesmo. E se você fala, ainda dá cartão. Entendeu? Nesse caso, não deram cartão porque eu acho que eles desconfiaram. Só ficaram mudos. Que erraram, né? Então, são uns lances assim que acontecem, né? Sim. Um lance São raros, mas acontece. Então, a nossa jogadora... Tem outros que é cotidiano, assim. Cara, a nossa jogadora pegou, goleiro linha, o time adversário, pegou a bola no centro da quadra. A hora que ela foi chutar, que a goleira estava fazendo a troca, chutou a bola, estava rolando a bola, entrou irregular a jogadora, a árbitra parou o jogo para dar cartão para... Entendeu? São os lances assim que a gente sai do sério. Não fiquei tão bravo assim nessa vez. Não, mais ou menos, né, Nando? Entendeu? A gente conhece. A gente conhece. Mas, ó, Nando, tem papo para 2 dias aqui, né, Nando? Mas, olha, muito obrigado pela tua presença, obrigado pelo papo. Acho que assim deu para a gente observar que há uma evolução, né, do nosso futsal, de uma maneira geral. Os outros resultados, as outras equipes, assim, as categorias de base participaram super bem das Taças Brasil. Então, nenhuma equipe caiu para a divisão inferior. Então, isso já é um lado muito positivo. Nós já estamos conseguindo enfrentar, né, as equipes de outros estados em igualdade de condições. Às vezes a derrota ela vem, mas de uma forma assim bem diferente do que era antes, que a gente perdia de goleada, a gente nunca conseguia nada. Então, hoje nós estamos conseguindo bons resultados e a perspectiva positiva, né, Nando? Para o ano que vem, a gente conseguir resultados positivos. Vamos dizer assim, o saldo do ano é positivo. Foi bom, né? Foi bom um ano para todo mundo, independente de ter ganho o campeonato, perdido o campeonato. Uma expectativa boa para o ano que vem. Cria-se uma tendência de melhorar, né, para todas as equipes. A gente está chegando, como você falou, mais perto do nível nacional. Só caiu o adulto masculino. Você tem que lembrar isso. Mas também a divisão especial do adulto masculino já é um patamar muito alto. Mas nas outras categorias estamos batendo de frente, como a gente fala na gíria do esporte. E a tendência é continuar assim. A gente torce para continuar assim, né? O ideal, com mais equipes chegando assim também. Exato. Como a gente falou, para ter mais força as nossas competições aqui, nossos campeonatos. E agradeço mais uma vez a participação. Fica a promessa de 2023. Eu vou cobrar, né? Não, o comportamento exemplar do nosso técnico. Eu vou parar. Porque assim, faz mal pra gente também. Coração, né? Coração, cabeça, fica a 1000. Mas vou ser mais calmo. Trabalha isso aí. Olha, muito obrigado, tá, Nando? Então, que
desejo um 2023 maravilhoso para você, para tua equipe, né, para os atletas lá. E estaremos juntos, se Deus quiser. Ano que vem a gente volta aqui para falar de títulos conquistados a nível nacional. Tá bom? Obrigado. E ano que vem estará aqui de novo. Se Deus quiser. O podcast Pelezinho para por aqui. E logo, na semana que vem, teremos novas personalidades do esporte. Um grande abraço a todos.